você enxerga a alocação, a importância, como você enxerga a importância dessa alocação internacional para famílias que já possuem um patrimônio robusto? É importante por quê? Quais são os grandes benefícios desse tipo de alocação? Não, acho que o primeiro ponto que você mencionou aqui, quer dizer, quando você mede seu retorno em reais, você mora no Brasil, você gasta a maior parte das suas despesas no Brasil, serviços no Brasil. Então, obviamente que se você ficar oscilando muito, né, ao sabor do que o dólar está fazendo de cotação, e a gente tem uma volatilidade alta na nossa moeda, a gente teve mais de 20% de desvalorização no ano passado, mais de 5% de valorização do real em janeiro sozinho, né? Então, de fato, pode tirar o sono, né? O patrimônio pode oscilar demais em relação ao consumo que você faz, que é majoritariamente aqui. Estou pensando numa família que mora aqui, né? Então, de fato, aí o dólar entra na carteira como um diversificador, não como a maior parte da posição, mas como um diversificador, e aí olhar para a volatilidade. Mas uma coisa que me deixa mais confortável, por exemplo, geralmente o mundo tem dois estados, né? Na verdade, a gente pode até colocar como 3 estados. O primeiro estado é o seguinte: os Estados Unidos crescem muito mais que o resto do mundo. Então o dólar vai muito bem, porque o dólar é a moeda desse país que está andando mais rápido que o resto. Então está crescendo mais rápido, tem mais retorno nos investimentos ali. Outro lado é quando está no meio do caminho. Os Estados Unidos está crescendo, mas o resto do mundo cresce parecido, então é um crescimento mais distribuído. Nesse meio do caminho, o dinheiro não fica necessariamente só indo para os Estados Unidos, ele vai para os outros países também, e o dólar tende a ficar mais fraco, mais comparável com seus pares. E o terceiro estado da natureza é a gente ter uma aversão muito grande a risco. Daí ninguém quer moeda nenhuma, só quer moeda que seja reserva de valor. E aí o ouro é uma reserva de valor, mas o dólar também é. Uhum. Então o dólar fica forte, né, na definição do Stephen Jen, que é um analista que todo mundo costuma seguir, é o smile, né, o sorriso do dólar. Então ele fica muito forte, né, ele fica para cima, nos dois extremos. Estados Unidos indo melhor que o resto do mundo, ou o mundo inteiro com aversão a risco. E o meio do caminho, crescimento distribuído, as outras moedas têm mais chance. Então, quando a gente pensa na posição no exterior, a gente pensa nesses dois momentos, né? Então, nesse momento agora, a gente não está numa crise, a gente está nos Estados Unidos andando mais rápido que o resto do mundo, então o dólar está forte. Mas se a gente tiver por exemplo, o crescimento americano convergindo, alguma coisa um pouco mais bem distribuída, o dólar perdendo um pouco da força, o resto dos seus ativos no Brasil vão andar, né? Uhum. Então, se você tiver o dólar, talvez você perca um pouco em relação ao dólar, mas o resto anda. Então, um exemplo interessante foi dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, todos os ativos brasileiros apanharam, né? A Bolsa Brasileira, ativos ligados à inflação no Brasil, eles tiveram uma marcação ao mercado contrária. E o dólar andou muito. Então, se você tivesse um pouquinho do dólar, teria mitigado um pouquinho da sua perda em dezembro. Janeiro foi o contrário. Janeiro a gente teve uma volta do câmbio muito forte, o câmbio bateu 3,30 em dezembro, né? E agora está perto aí de 6,30, né? Agora está perto de 5,80. Então, assim, uma volta muito grande do câmbio. Mas a gente teve sim uma valorização da Bovespa, uma valorização dos ativos ligados à inflação. Os multimercados brasileiros também pegaram, em grande maioria, esse movimento. Então, é interessante como eles são fora de sincronia, né? Um protege o outro. Então, você entendendo o que é portfólio, né? Ele está desenhado de maneira que os seus ativos não vão ganhar no mesmo mês, mas você vai conseguir navegar ao longo do caminho. Então, você entender quais são os estados da natureza e quanto isso pode refletir em preço, ajuda. Então, aversão a risco tem um pouquinho de câmbio, excepcionalidade americana, um pouquinho de dólar também, meio do caminho, o resto do mundo anda. Então, por exemplo, os ativos brasileiros andariam. Então, se você perder com o dólar, é sinal que o resto da sua carteira, que é maior, diga-se de passagem, do que a posição dolarizada, vai se beneficiar.